quero nesse momento aproveitar esse espaço e transmitir para os internautas, as pessoas que acessam as redes sociais, uma mensagem relacionada ao Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz uma certa ocasião: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Estamos aqui no cemitério de Londres, e aqui nesse local há milhares e milhares de cadáveres que saíram de cena e, infelizmente, todos estão aguardando o dia do juízo final. Muitos, em sua ignorância espiritual ou na sua falta de conhecimento, chegam a declarar que após a morte é o final de tudo. Enterrou, acabou. Outros afirmam que haverá purgatório e encomendam missas de sétimo dia para o seu ente querido ser purificado. E há outros que afirmam haver reencarnação. Porém, a Bíblia diz no livro de Hebreus as seguintes palavras: o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disto o juízo final. Hebreus capítulo 9, o verso 27, você vai encontrar essa passagem da Bíblia. Queridos, todos morreremos um dia, e a morte é fatal. A palavra de Deus diz claramente: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Sem Cristo não há razão para viver. O profeta diz o seguinte: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Se nós não buscarmos a Deus na nossa existência, depois da morte, querido, só nos resta aguardar o dia do juízo final. Jesus não tem nenhum prazer que o homem seja condenado. E Ele veio para dar vida, mas nós temos vergonha, às vezes, de assumir a nossa fé e de dedicar o nosso tempo a buscar os valores espirituais. A sociedade moderna apenas busca os seus valores materiais, seus interesses próprios. Porém, Jesus disse: do que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu me lembro do grande empresário, ex-dono da Apple, Steve Jobs. Steve Jobs foi um bilionário, um gênio da informática. Ele inventou iPads, tablets, iPhone, revolucionou o mundo da informática e deixou um legado tecnológico para a sociedade. Mas quem nos deixa o legado da vida eterna é só Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a Bíblia Sagrada, esse livro que você tem na sua casa, é um GPS, espiritualmente falando, que te direciona ao próprio Deus. Deus não se identifica pelas igrejas, ou pelas religiões, ou pelas filosofias. Deus se identifica única e exclusivamente pela sua palavra. Por isso que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu estou aqui nesta hora, nesse cemitério, não é para fazer nenhum tipo de apologia aos mortos, mas falar com os vivos. Porque os mortos não louvam mais a Deus, mas nós vivos podemos louvá-lo, podemos buscar sua presença. Está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se não buscardes com o coração aberto para as palavras do Senhor, não buscar pela fé, diz que é impossível agradar a Deus sem fé. E alguém pode dizer: e o que eu faço para obter esta fé? O apóstolo Paulo dá a resposta. Paulo disse: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouvi-la e aplicar no seu dia a dia, ela vai estimulando a sua fé, vai preenchendo o seu vazio. Eu me lembro na minha juventude, há 40 anos atrás,
quando eu era um hippie, vivia nas baladas da época, o meu negócio era sexo, drogas e rock and roll. Mas quando se falava em Bíblia, vida espiritual, eu não dava a mínima. Não estava nem aí com os valores espirituais. Eu queria curtir o momento, sentir o prazer da carne. Mas isso me custou muito caro, porque no ano de 73 para 74, eu fui levado às pressas a um hospital de desequilibrados mentais. Hospital Pinel, lá no Rio de Janeiro, porque os meus neurônios ficaram comprometidos pelas drogas injetáveis. E naquele hospital não havia psiquiatra, nem psicanalista ou psicólogo que me entendesse. Tentei até o suicídio, porque ninguém me entendia. Mas numa hora de reflexão, eu olhei para o mar, eu estava ali no Rio de Janeiro, vi aquela beleza do oceano, e aquilo me despertou para buscar, orar e invocar esse Deus que eu nunca tinha invocado. Por isso que Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Todo aquele. Não importa o que você fez. Porque a Bíblia diz: Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância, mas anuncia agora a todos os homens que se arrependam. E eu me converti não para a religião dos crentes, dos protestantes. Eu me converti para Deus. Deus é o meu referencial e a sua palavra é o tema central da minha fé. Está escrito: amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Como eu poderei amar a Deus se eu não posso vê-lo? Mas eu posso amar o meu próximo, posso ser útil à sociedade, posso levar a mensagem do Evangelho para o meu próximo. Paulo dizia: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Deus nos envia para trazer para a sociedade o Evangelho da salvação. Por isso que diz o apóstolo Paulo: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus estabeleceu o Evangelho como regra de vida, como força para o homem superar os traumas desse planeta ou desta vida. Porque esse mundo está em trevas, ninguém entende ninguém. Mas Deus entende o ser humano e tem o melhor para cada um de nós. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Se você fizer um pacto de fé, uma experiência diária com esta palavra, gradativamente o Espírito Santo vai abrir a sua mente para que você entenda os projetos de Deus para as nossas vidas. Deus não quer que ninguém seja condenado. Eu vou ler um texto para você. Quem é que nos condena? Não é Deus. Deus nos criou para a glória dele, para nos dar a vida. Mas se a gente rejeitar a sua palavra e não se interessar pelo seu evangelho, nós estamos assinando a sentença da condenação. Preste atenção nesse texto do Evangelho de São João, no capítulo 3 e o versículo 17. Evangelho de São João, capítulo 3, o verso 17. Nós encontramos aqui as seguintes palavras. João 3 e verso 17. Está escrito: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas,
porque são feitas em Deus. Aí está, querido, o segredo da vida para aqueles que se aproximam da luz, aqueles que amam a luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas aqui está a sentença da condenação: que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E é uma verdade. Há pessoas que não pedem um capítulo das novelas da Rede Globo, aí no Brasil, ou da Record, ou A Fazenda e Big Brother, que são coisas sem nexo, uma verdadeira baixaria. E há pessoas que não pedem uma cena sequer. Mas quando você apresenta o Evangelho, a palavra de Deus, a maioria torce o nariz e ama mais as trevas do que a luz. O rei Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E há muita gente que faz até chacota da Bíblia e não crê no poder dessas palavras. Chegam até a dizer que a Bíblia é um monte de papel e que o papel aceita tudo. Querido, os nossos documentos também são papéis. O SIC, o RG, a carteira profissional, um passaporte. Para que eu entrasse aqui no Reino Unido, na Inglaterra, eu tive que apresentar meu passaporte no serviço de imigração. Sem esse passaporte, jamais eu entraria aqui nesse país, e nem você entraria, e ninguém entraria. Nem o Pelé, que é a maior celebridade do esporte mundial, entra num país se não tiver um passaporte. E não é papel? Querido, a Bíblia, ela é uma identidade de Jesus, e é um passaporte que nos dá acesso ao santuário dos santos. Quando vocês têm essa palavra como regra de fé, as suas orações são ouvidas, porque você tem acesso ao santuário. Deus te ilumina, Deus te protege, Deus te guarda, Deus te dá bênçãos quando você tem essa comunhão, esta conexão diária com a sua palavra. Por isso que já são 40 anos que eu sigo o Evangelho. E não quero de maneira alguma perder a visão desse Evangelho, a visão do reino. Nada desse mundo me atrai. Nem sexo, nem drogas, nem rock, nem religião. Mas Jesus é o tema central da minha vida, a razão da minha vida, como é a razão da vida de todo aquele que nele crê. Uma vez o apóstolo Paulo disse: eu não vivo mais, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que eu vivo agora na minha carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isto é real. Quando você se entrega a Jesus, não é porque você é um fanático, é que você reconhece que Jesus se interessou por você e se entregou por você. Cristo não veio aqui por uma causa política, social, não veio dominar o império de Roma. Cristo veio pela causa do homem, do ser humano. A Bíblia diz o seguinte: Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós somos o alvo do amor de Deus. A Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por isso que Deus se interessa por nós, que nós somos obra das suas mãos. Querido, não deixe o tempo passar, porque o tempo passa e não volta mais. O profeta disse: se hoje ouvires a voz do teu Deus, não endureçai os vossos corações, porque hoje é o dia aceitável para a salvação. Falando nessa palavra, o hoje é o dia aceitável para a salvação, eu me lembro que há aproximadamente 1 ano e meio, na cidade de Santa Maria, na Boate Kiss, 246 jovens universitários, infelizmente, morreram de uma maneira trágica. Dentro de uma boate não havia uma porta de emergência e todos ali morreram asfixiados e outros carbonizados. Lamentei, como eu creio que todo mundo lamentou, esta morte inesperada, essa morte prematura. Por isso que diz a Bíblia: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias maus, nos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. É claro que o jovem tem a liberdade, eu também já fui jovem, curti todo aquilo que estava no meu alcance, isto é, eu queria desfrutar dos momentos de baladas da época. Mas em tempo Deus me deu uma oportunidade, na minha juventude,
Me converti no auge da juventude. Você, jovem, que está me ouvindo ou me assistindo, não tenha vergonha de assumir a sua fé em Jesus Cristo. A vergonha está em nós, que somos o pó da terra. Quantos ídolos do rock, estrelas do show business, morreram no auge da juventude? Vou citar alguns nomes: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse, recentemente, e Kurt Cobain. Todos eles morreram aos 27 anos de idade. Como Jim Morrison, o ex-The Doors, também morreu aos 27 anos de idade. Mas se você crer, você vai encontrar razão para viver. Porque Deus tem o melhor para o homem. Mas você tem que batalhar. Você tem que lutar. Você tem que investir a sua vida em Cristo para conhecer a sua palavra. Se você se acomodar, querido, e não tiver esse desejo de buscar a Deus, você não vai encontrar a resposta. Jesus é a resposta para aquele que busca comprometer-se com Ele. Tanto é que Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero concluir este vídeo, ou esta mensagem. Eu quero ler um texto aqui em Mateus, que é surpreendente. A maioria da sociedade mundial, principalmente a sociedade judaica, até os dias de hoje, não creem que Jesus Cristo ressuscitou e que Jesus Cristo vai voltar para julgar esse mundo. Preste atenção no que eu vou ler aqui, em primeira mão. Está escrito o seguinte, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 27, e o versículo 62. Eu vou ler alguns textos aqui, para que você possa se conscientizar da falta de credibilidade que a maioria da sociedade mundial não tem dado a essa palavra ou este evangelho. Preste atenção. Mateus capítulo 27 e o verso 62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus na casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos daquele enganador, vivendo ainda, disse que depois de 3 dias ressuscitaria. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança, até que o 3º dia, para que não se dê o caso que os seus discípulos vão à noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: tendes guarda, ide guardai-o, como entendestes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. No capítulo 28, na sequência, e o versículo 1, diz o texto: E no fim do sábado, quando já despertava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e se assentou sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo, ficaram muito assombrados, como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então as mulheres foram ver que o sepulcro estava vazio, o Senhor ressuscitou. Mas para terminar esse texto, no capítulo 28, no verso 11, ouça aqui o que relata a palavra de Deus. E quando iam eles, algum da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregando eles com os anciãos, tomando conselho entre si,
deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, furtaram o seu corpo. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eis que, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até os dias de hoje. E é uma verdade. Até os dias de hoje, os judeus não creem que Jesus Cristo ressuscitou. Eles estão esperando o Messias. Os muçulmanos não creem em Jesus, creem em Maomé. Os budistas creem no Buda e assim por diante. E há muita gente que diz que é cristão ou que é católico, também não crê que Jesus vai voltar nas nuvens para arrebatar a sua igreja que está preparada para o louvor da sua glória. A igreja vai ser arrebatada para louvar o Senhor, para governar esse planeta. Diz que haverá uma nova terra e um novo céu. E os que foram fiéis serão ministros do Senhor aqui nesse planeta, onde não haverá mais guerra, nem corrupção, nem religião, mas haverá uma unidade de homens comprometidos com o Senhor. Esta é a verdade. Que Deus te abençoe. Ouça o Evangelho numa igreja próxima à sua casa e faça essa experiência enquanto você está vivo, porque após a morte segue-se o juízo final. Que Deus te abençoe e paz no seu coração. Amém. Je sais que tes yeux se maintiennent toujours fixés vers moi. Et que tes oreilles restent toujours sensibles à ma clameur. Et même si le soir je pleure, dès le matin la joie me revient. Tu es un Dieu proche et non lointain. Tu n'as pas changé, tu es fidèle. Dieu d'alliance, Dieu de promesses, Dieu qui